quadro, de volta com Manhã Vitoriosa, a gente segue conversando com o Dr. Rodrigo Manieri Rocha, ginecologista, batendo papo sobre a saúde da mulher, falando também em relação à infertilidade. Doutor, no bloco anterior nós falamos sobre a importância da tecnologia, que nos últimos anos deu um salto, o senhor mencionou bem, até por conta dessa questão da Covid, que a telemedicina de fato é um avanço longo em um período de 2 anos, eu posso colocar assim. A gente sabe aí da questão dos exames, são exames mais modernos que podem facilitar esse acompanhamento da saúde da mulher. Tem um específico que está sendo bem comentado também, que está muito ligado à questão da infertilidade, que mulheres também têm dúvidas em relação a ele. Eu não vou saber falar o nome da maneira correta, mas ele é popularmente conhecido como HSG. Eu acho que é isso mesmo. O que é esse exame, doutor? Para que ele é importante? Toda mulher tem que fazer ou é específico? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Vamos sim. Na verdade, um passo fundamental da fecundação natural, vamos dizer, seja o caminho entre o ovário e o útero, né? Porque o óvulo precisa sair do ovário, chegar dentro do útero, e o espermatozoide precisa subir pelo útero e os dois precisam se encontrar. Então, essa região onde o óvulo se encontra com o espermatozoide é a tuba do útero. É um canudinho bem fininho que tem na lateral do útero. E isso precisa estar saudável, não pode ter obstrução, não pode ter tortuosidade, nada disso. Então, aquele casal, né, que está tentando engravidar, já está tendo relação frequentemente há mais de um ano, ou nas mulheres mais acima dos 35 anos, né, mais de 6 meses, se não engravidou espontaneamente, esse é um dos passos, além de uma série de outras coisas que a gente tem que verificar, obviamente, hormônios e uma série de outros testes, esse é um fundamental. Esse HSG vem de histerosalpingografia, que se utilizava antigamente com raio-x e usava contraste de iodo, o que é bastante desconfortável. E hoje em dia a gente usa, na verdade, ultrassom, e é um contraste com gel de lidocaína, um certo tipo de anestésico, onde a gente coloca dentro do útero. A gente, na verdade, coloca um catéterzinho parecido com o exame de Papa Nicolau, a gente coloca dentro do útero e injeta esse contraste com lidocaína. E isso é feito no consultório mesmo, no exame de ultrassom, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, muito menos desconfortável, né? Esse outro agora, né, a gente está tentando apelidar de HSSG, porque aí é histerosalpingosonografia, um nome gigante que não interessa, mas no fim das contas ele é um passo fundamental na investigação do casal infértil, né? Então, mas ele é muito específico, tá? Então isso não é um tipo de teste que deve ser realizado rotineiramente, tá? O casal deve ser avaliado, exatamente, o casal deve ser avaliado, precisa se ver as circunstâncias, né, onde se realmente necessita desse tipo de exame, né? A gente brinca, né, porque legal mesmo é tomar sorvete na praça, isso aqui é gostoso, fazer exame nunca é legal. Então, esse é um tipo, qualquer tipo de exame. Então, esse teste ele deve ser indicado pelo médico na presença de sinais de infertilidade e, por causa disso, fazer o teste. A parte boa ou a boa notícia seria que é muito mais simples, então a gente consegue fazer isso dentro de ambiente de consultório, né? E o que eu acho que é bastante importante também vai de encontro ao que a gente conversava antes, né, Isa, assim, essa relação do paciente com o médico, porque o ultrassom ele permite isso, onde você consegue conversar. Então você vai esclarecendo as dúvidas, você vai indicando, mostrando para a pessoa, fala assim, olha, é isso que está acontecendo com você, o seu problema provavelmente está aqui, ou provavelmente está lá, ou a gente pensava que o problema era dessa forma, e essa dinâmica de conseguir passar isso para o paciente em tempo real, né, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma vantagem muito grande, né, diferente de você entrar numa máquina e não saber o que está acontecendo, e ficar uma semana esperando um laudo aparecer, né? Que é angustiante, bastante angustiante. Então, essas coisas a gente imagina que seja um modelo muito mais interessante para aproximar o paciente do serviço de saúde, fazer com que ele use bem o tempo dele, né? Nesse sentido. Eu vou já emendar a segunda, Isa, porque por que eu fiz essa pergunta para o senhor? Porque eu estava acompanhando, não era era um blog, né? E a menina estava escrevendo nesse blog em relação à infertilidade, não foi diretamente, mas ela deu a entender que fazendo esse exame, o HSG, era quase que certeza da gravidez da mulher que tem problema de infertilidade. E isso me chamou a atenção, então a gente tem que prestar serviço para as pessoas. Não quer dizer que fazendo um exame você vai engravidar, né, doutor? Não, essa dúvida é bastante comum, porque na verdade é intuitivo, né? Como a gente está colocando um contraste para dentro de um tubinho bem fininho, e se a gente está
vamos dizer assim, alguém pode pensar que está desentupindo esse tubo fininho. No popular então, é mais ou menos isso. Então, é o que as pessoas isso pensam, é o que as pessoas imaginam, né? Então, quando você pensa nessa lógica, você fala assim, nossa, pode ser que essa coisa dá certo mesmo, né? Quando a gente traz isso para um ambiente mais científico, né? Então, será que as pessoas realmente, de fato, elas engravidam mais depois desse tipo de teste? Existem alguns estudos que, assim, eles têm alguns certos defeitos, tá certo? Mas que a taxa de gravidez espontânea é bem pouquinho maior depois desse tipo de teste, tá certo? Mas, assim, isso é uma coincidência de tempo. A gente não sabe se existe uma relação de causa e efeito. A gente não sabe se é o exame que fez aquele casal engravidar depois. Eu diria que provavelmente não, tá? Eu diria que provavelmente não, mas existe uma certa coincidência de tempo, sim, então é por isso que às vezes gera alguma certa confusão, né? Pode gerar uma certa dúvida. Uma certa dúvida. E algumas pessoas, às vezes, utilizam esses dados de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, comercial, né? Então, se eu faço esse exame, se eu faço o exame, ou se eu uso um tipo de medicamento, ou se eu uso alguma coisa, é muito conveniente para mim dizer que aquele dado está correto, né? E não analisa o dado friamente, né? A gente que é meio cientista é meio chato com essas coisas, então eu não gosto de usar o dado da maneira errada ou para né, fazer esse tipo de coisa com o paciente. O paciente precisa saber a realidade. Então, de fato, algumas mulheres podem ter uma chance bem pequena, maior de engravidar espontaneamente depois desse tipo de exame. Tá feito o esclarecimento, tá aí. Mais alguma colocação, Isa, para o doutor? Doutor, para a gente já ir, o tempo vai rendendo, né, para a gente ir para a reta final do nosso bate-papo, por tudo que a gente falou, pelas principais questões que a Isa trouxe em especial, para quem está ouvindo o nosso Mãe Agora, às vezes está mais distante desse cuidado específico com a saúde, a nossa amiga dona de casa está trabalhando e despertou agora o interesse, eu preciso me cuidar, eu preciso ir atrás de saber como é que eu estou, da minha saúde, por mais que não sinta nada. O que o senhor orienta, o que o senhor recomenda? Primeiramente é procurar um profissional de confiança. Eu acho que isso é o mais importante, isso é o mais fundamental. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, a gente tem o acesso, né? Melhorou muito. Então hoje você consegue conferir, né, se aquele indivíduo é especialista mesmo, quais são as qualificações e entrar em contato com eles. Na maioria das vezes, né, os ginecologistas eles são muito bem informados e essa talvez seja a primeira coisa a se fazer, né? Perguntar para o seu médico de confiança, né, para a sua médica de confiança, o que eu preciso fazer, qual que seria o próximo passo, né? E eu insisto nessa parte da facilidade que a internet trouxe para a gente, né? Então, hoje com rede social, com tudo isso disponível facilmente, é muito fácil você pedir uma orientação inicial. Olha, eu estou mais ou menos dessa forma. Entre em contato com a gente, né, nas redes sociais, pelo menos a gente dá um direcionamento. O mais importante é que você avance, né? Você não fique perdendo tempo com os seus problemas de saúde sem tomar uma atitude. E no caso da fertilidade especificamente, para nós o tempo talvez seja o fator mais importante. Então, uma mulher que fica adiando essas avaliações, se ela fica com endometriose por muito tempo, se ela fica com um cisto de ovário por muito tempo, problema no útero por muito tempo, isso piora. E aí, atrás dessa história toda, vem a idade dela que só vai avançando. Então, hoje em dia existe um pouco dessa facilidade. Então, procure nos canais, né, de internet, que são muito simples, muito fáceis. Você não precisa se identificar quase, é meio anônimo, é uma coisa mais tranquila. E aí você tem as orientações. E os serviços de saúde podem te orientar. Se você mora em algum tipo de lugar, a gente pode indicar, olha, tal pessoa nesse lugar é a melhor pessoa para você poder fazer uma avaliação um pouco melhor, né? Então, esse tipo de acesso é bastante facilitado hoje em dia. Então, é isso que eu recomendaria. Não fique perdendo tempo, né, achando que está tudo normal com você, se você acha que não está normal. Você, pessoa, se você acha que você tem alguma coisa, algum problema, investigue, vá saber o que está acontecendo e faça um planejamento, faça um bom planejamento reprodutivo, que essa é a forma de você evitar problemas graves no futuro e tentar evitar todos os dissabores e as dificuldades aí no futuro. E trabalhar também, né, doutor, para que a saúde esteja à frente da vergonha, do tabu, às vezes receio, medo, isso também é importante. Isso é uma tarefa um pouco mais difícil, uma evolução pessoal nossa, né, de tentar vencer um processo de vencer esses tabus, mas é importante. E aquilo que a gente comentava antes, né, acho que esse é o papel da mídia, vamos dizer assim, né, de trazer essa informação de qualidade para as pessoas, né. Eu acho que isso que
que é fundamental, e devagarinho a gente vai quebrando alguns tabus, alguns problemas na direção de uma saúde melhor. Muito bem, nós conversamos aqui no Manhã com o Dr. Rodrigo Manieri Rocha, ginecologista